Welcome to the webinar RTRS Regenerative Incentive Systems RIS project. Today we're going to discuss a little bit about the key findings and the results. My name is Andressa Grillo, and I'm the regional communication coordinator for Europe at RTRS. I'll be your host and guide through today's webinar. While we are waiting for more participants to join, I would like to let you know that this webinar will be includes simultaneous interpretation in English, Portuguese, and Spanish. You can choose your channel and then understand us from these languages. Most speakers will be presenting in English. However, those who might prefer also can speak in Portuguese or in their native languages. We would like also to mention that this webinar is part of a series of webinars organized by RTRS in the context of its 20th anniversary celebration. The recording of this webinar will be available later on RTRS YouTube channel. And also, at the end, we're going to have a Q&A session. Please remember to leave your email address. And if your question is not handled during this session, after the event, we will send the answers by email. I can see that there is one participant, his hand. I don't know if it's by chance or... We're gonna start in 2 more minutes. So if you would like to introduce yourself and to write from where you are participating, it would be good to understand our audience. And if you already have a question or a point, you can write down there. Oh, we have a lot of different countries, South Africa, Bolivia. Yeah, I'm Brazilian, but I'm based in Spain. I conduct the RTRS communication from Europe. So yeah, that's why I have this different accent. Okay, so I will start. And to begin, I would like to introduce Marina Muscolo, our executive director of RTRS, who will give us a few welcoming remarks. Thank you, Andressa. Good morning, good afternoon, everyone, and welcome to today's webinar. It is a pleasure to have you with us today as we share the progress, learnings, and the impacts also of this initiative. The RIS project represents an important step in our ongoing commitment to promoting more sustainable and regenerative agriculture through collaboration, innovation, and continuous improvement. Before we begin, I would like to extend my gratitude to everyone who made this project possible. So first, I would like to thank RTRS Secretariat team involved in the generation, the development, and the implementation of the project for their dedication and hard work throughout the whole process. Second, I would like to recognize and thank the farmers and the producers who participated in the pilot phase, as well as the implementation group composed of APRESID, Unilever, Fruti, Source Intelligence, Bayer, Produciendo Certo. The private sector group composed by LDC, SLC Agricola, Bunge, ADM, amongst others, and the advisory group composed by Bonsucro, RSPO, and Beta Cotton.
it's important to note that projects like this can only be moved forward thanks to this collaboration and trust of all stakeholders involved. Finally, I would like also to thank ISIL Innovation Fund, supported by Swiss State Secretariat for Economic Affairs, which funded the project, as well as New Foresight, who worked with us on the development of it. We hope today's webinar will provide valuable insights into the project's achievements, lessons learned, and future opportunities as we continue working towards a more sustainable and resilient agricultural sector. So thank you for being here, and I hope you enjoy the session. Thank you, Marina. Now I will begin the webinar, and to get started, I would like to walk through today's agenda. We will begin with an introduction to the webinar and the RTRS Regenerative Incentive System project, presented by Ana Laura Andriani from RTRS. Then Helen Estima Lazzari from RTRS will present the pilot project and share the key results achieved so far. After that, we will move into a session focused on farm learnings, featuring participating producers together with Produzindo Certo and Helen, where they will share experience and lessons learned through the project. We will also hear from Eric Olav Gracie from Group Sustainability Manager Commercial at BioMar, who will speak about how Regenec fits into BioMar's sustainability strategy and why they want to join the RIS project. Then Tamara Beradzi, Senior Manager of the Innovation Funds and Scaling at IZEO, will present the importance of IZEO Innovations Fund and why this project was relevant to them. Finally, we will take a few minutes to answer the Q&A questions and then give you an introduction of the RTRS projects we will be working on, followed by closing remarks from Marina, our Executive Director. And okay, now I would like to give the floor to Ana Laura Andriani, who will tell us about the project, its begins, and other relevant information. Ana, the floor is yours. Thank you very much, Andresa. It's a real pleasure to be here. We've been working on this project for a very long time, and it's very exciting to be sharing the results of this fruitful 2 years and a half. So thank you for that. I'll be introducing you a little bit of how this project started, what we were thinking when we first developed the first ideas of it. This project, the Regenerative Incentive System, started with 3 main goals, one technical, another one on verification or guarantee, and the third one, very important, very relevant for us, on market. So regarding the technical aspect, we were assessing the adoption of regenerative practices, and we wanted to measure how these practices could be implemented on the ground and enable producers to improve their way of farming. All of this, of course, as any RTRS project, linked to a third-party verification during a regular RTRS audit. That was the first concept that we discussed. We were also thinking about implementing different scores for the different practices that were taking place in the farm. And the outcome of these scoring implemented would give the producers 3 different potential levels, right? The results would be considered either basic, advanced, or top performance. And the last part of the project had to do with the market and the involvement of the market. And we thought about 2 different financial incentives
to be tested, right? So the two alternatives were a region start credits that had that were before the practices were implemented, 1 credit per hectare instead of the typical 1 credit per ton that we have in our system today. And it would be basically thought and considered for producers that needed access to financing in order to be able to implement the practices. The second alternative was the region third credits, and based on the results that the different results that the producers could get, the volumes would be equivalent to 1 credit, so 1 ton, 1 credit, as we have today in our regular RTRS system, and they would be issued after the certification. Next one, please, Andre. Thank you very much. So, as Marina was explaining at the beginning, this project has been supported by the very beginning by ICIL Innovation Funds. It wasn't possible without them. And that is we've developed this financial system and mechanism to support the transition of the soybean producers into a regenerative agriculture system. And that was the aim of our test, right? To increase adoption in 2 ways, recognizing and rewarding soybean producers who apply regenerative practices and encourage those who do not yet do so. So those were the 2 mechanisms. And next one, please, Andre. So we started this project in 2024. This is a little bit about the history of the project, the initial thoughts and the initial concepts. Helen will be sharing with you what actually happened then, how we learned and how we evolved through the years with these concepts. But we started in April 2024, working with New Foresight, leading the theoretical ideation phase. The first months were more about that, discussing what potential systems we could use, developing different scenarios. Then in phase 2, we started also a conceptual test, validating these ideas that we've developed. And since last year, 2025, Helen has started working with us as pilot coordinator. And we started the process of actually testing these concepts, the theoretical concepts on the ground, which led us to a lot of learnings, a lot of processes that we didn't think at the beginning, but it was all very fruitful and we were happy to do so. And Marina already mentioned to you all the project partners that we had. We thank them very much. It was a very interesting and great experience to have this process with you. And now I give the floor to Helen so she can share with you the results of the project. Sorry, I forgot. I had to present also the slide. And sorry for that. The theoretical phase also included developing or discussing which were the regenerative practices that were going to be considered. And we thought about 21 different practices that had different score and were also divided in different categories: soil, water, biodiversity, and climate, thinking about these 4 different categories as the main relevant for a regenerative, right? And all these practices were going to be evaluated at farm level and considering a particular score for each one of these practices. For example, if we are talking about cover cropping, just as an example for you to understand the concept of the score, if a producer was not applying cover crops, then they had no score or 0 score for that point.
If they were applying it, but in less than 10% of the applicable land, they had 1 score. If they applied between 11 to 40% of the applicable land, then they had 2. And if they applied it on more than 40% of the applicable land, they had a score number 3. So that's a little bit of how the practices were going to be evaluated on the ground. And now, yes, I give the floor to Helen. Thanks, Ana Laura, and thanks for all work in this project. And good morning and good afternoon for everyone. Now I will change the language and I will speak in Portuguese. Bem, olá a todos. Como a Ana Laura falou, eu sou a Ellen Estima Lázari, sou consultora da RTRS e estamos finalizando agora esse projeto. Fui coordenadora do projeto piloto de agricultura regenerativa da RTRS. Então, a partir de agora, a gente vai contar o que a gente fez durante esse 1 ano e meio de projeto piloto, de fase piloto, e compartilhar com vocês esses resultados. Estou muito animada para compartilhar com vocês. A gente aprendeu muito durante esse período. Hoje, durante o webinar, vocês vão conhecer mais dos produtores e das empresas que participaram aqui com a gente. Então, trazendo aqui para vocês entenderem quem participou dessa parte de piloto, a gente teve a participação de 5 fazendas. O nome dessas fazendas são a Fazenda Água Quente, certificada pela AMAGE, a Fazenda Santa Helena, certificada pela Luiz Dreyfus, a Fazenda Paiaguá, certificada pela SLC, a Fazenda Piúva, do Grupo Bom Jesus, certificado pela BUNG, e a Fazenda Vale do Rio Verde, do Grupo Bom Futuro, certificado pela Luiz Dreyfus também. Então, aí a gente tem várias pessoas envolvidas. Nessas 5 fazendas do piloto, a gente tem 5 cidades no estado do Mato Grosso. Então, esse projeto piloto tinha como objetivo testar de forma prática a parte teórica que a Ana falou no Cerrado do Brasil e no Mato Grosso. Então, por isso que vocês veem a concentração dessas fazendas nessa parte do estado. Essas 5 fazendas, elas totalizaram aí em área total quase 100 mil hectares e uma área de piloto de quase 15 mil hectares. Então, são fazendas bem grandes e a gente definiu, né, por definir uma área menor de piloto. Isso representa aí esses talhões do piloto de quase 15 mil hectares, quase 60 mil toneladas de soja certificada RTRS. E hoje vocês vão conhecer também algumas das pessoas envolvidas que representam os times que trabalharam com a gente, mas somente dentro das fazendas, dentro dessas 5 fazendas, a gente teve mais de 40 pessoas envolvidas para rodar todo esse projeto. Então, é bastante gente envolvida, além de toda a estrutura teórica também que acompanhou esse piloto desde o início, como a Ana mencionou. André, please. Bom, aqui a gente tem uma linha do tempo de o que a gente fez nessa fase do piloto. Então, o que eu vou falar a partir de agora é uma fase que se iniciou em 2025, tirando a parte conceitual que a Ana comentou em 2024, que foi todo um trabalho de 1 ano. Aqui, então, é uma fase aí desde o início de 2025 até o momento de agora. Então, aqui a gente vai trazer alguns highlights dos principais desenvolvimentos técnicos que aconteceram durante esse momento. Então, aqui na primeira fase, a gente tem o desenvolvimento do checklist. Isso a gente teve a parceria junto com a Produzindo Certo, que nos ajudou a desenvolver toda a linha de base, um documento que depois eu vou falar para vocês, e também essa aplicação das fazendas, esse acompanhamento das fazendas. Como o piloto tinha uma ideia e um objetivo de, além de avaliar o nível de adoção das práticas regenerativas, era entender que pontos a gente precisava adequar e como traduzir para a realidade da agricultura tropical. Então, como não era apenas o objetivo de avaliar, mas a gente ajustar, foi desenvolvido um checklist porque a gente queria entender que pontos dos scores e dos indicadores poderiam ser modificados conforme a realidade que a gente via nas fazendas. Então, esse checklist ele foi construído. Em paralelo, foi desenvolvido essa linha de base, esse documento que eu comentei que eu vou falar depois para vocês,
para a gente entender qual é o estado atual de toda essa região do Cerrado do Mato Grosso e não apenas a realidade dessas fazendas. E aqui vale lembrar, a RTIS é uma mesa multi-stakeholder global. Mesmo que a gente esteja testando o piloto no Brasil, a gente tem que entender que tem que ser algo construído que possa ser aplicado em outras localidades, outros países. Então, a todo momento, na equipe do projeto, a gente tinha essa visão de não apenas fazer algo refinado ao Brasil, mas que fosse adequado à estrutura da certificação RTRS. E aí a gente teve a aplicação desse checklist nas fazendas. Então a gente visitou de forma presencial todas as fazendas. Isso ocorreu em outubro do ano passado. A gente visitou as áreas, os talhões que foram definidos pelo projeto piloto. Então cada fazenda tinha uma quantidade de hectares e de talhões a serem avaliados. E a gente fez toda essa coleta de dados, informações para coletar esses feedbacks das fazendas e das empresas. E aí, depois que a gente fez essa coleta, a gente analisou e gerou um resultado global. Então, analisamos as 5 fazendas, o resultado das 5 fazendas, estruturamos uma apresentação e apresentamos isso novamente para as fazendas para coletar os feedbacks. Então, a gente recebeu muito feedback, a gente entendeu que nesse momento inicial tinha muito indicador para ser adaptado, e vocês vão ver a quantidade de indicadores que a gente propôs uma adaptação. E aí, com esse feedback das fazendas, nos ajudou, a fazer esses ajustes. Então, a gente apresentou, coletou esses aprendizados, esses feedbacks das empresas e das fazendas, e atualizamos novamente o checklist. E aí sim, aplicamos novamente esse checklist atualizado. Isso aconteceu em abril desse ano, de forma online. Também um aprendizado foi que quando a gente já tem um relacionamento com a fazenda, a gente consegue fazer essa troca online, mas realmente precisa essa aproximação presencial em primeiro momento. E aí a gente, relembrando o que a Ana falou, esse protocolo é um protocolo implementado numa avaliação de práticas regenerativas e não uma medição de resultados, de outcomes. Mas a gente começou a perceber uma demanda do mercado de entender esses outcomes, entender esses resultados. E aí o principal que está sendo levantado são os dados de carbono, dado da pegada de carbono. Então, nessa segunda aplicação, essa reaplicação do checklist atualizado, a gente também coletou dados de carbono de 1 talhão por fazenda, e também vou contar isso melhor para vocês. E aí processamos novamente os dados com esse checklist atualizados e geramos então um relatório para cada fazenda. Aí sim, cada fazenda recebeu esse relatório com a sua avaliação individual para entender que nível que eles estavam, qual forma de avaliação e qual poderia ser o progresso. No início, na primeira aplicação, que a gente apresentou essa análise global, a gente vê um resultado bem diferente que eu vou contar para vocês, das fazendas, e por isso que a gente definiu por primeiro apresentar o global, trabalharmos nisso e depois apresentar um relatório individualizado. E aí chegamos no momento de hoje, onde a gente vai compartilhar com todo mundo esses resultados globais. Vocês vão poder ver essa análise global de todas as fazendas e entender esses resultados finais. André. E aqui é o documento que vocês vão poder acessar, vão poder baixar. É um documento que ficou excelente, ele tem muita informação, ele é um documento bem completo, onde ele revisa essas 21 práticas de agricultura regenerativa do protocolo da RTRS na região do Cerrado do Mato Grosso. E a gente também tem uma avaliação dessas práticas, então entendendo quais são os benefícios econômicos, quais são os custos, quais são as possibilidades de escala, de impacto ambiental, entender realmente a corrente adoção. Eu não vou aprofundar tanto, porque a gente vai ter um representante da Produzindo Certo falando um pouco sobre isso, mas depois vocês podem baixar esse documento para poder verificar tudo que a gente conseguiu construir aí. André? E aí a gente chega naquela mesma planilha que a
Ana apresentou dos indicadores. Então, aqui a gente tem os 21 indicadores divididos em 4 áreas de impacto. Então, solo, água, biodiversidade e clima. O que que vocês podem perceber? Na aplicação do protocolo nas fazendas, nós tínhamos inicialmente da parte teórica 8 indicadores que a gente tinha que revisar se fazia sentido eles continuarem. Então, desses 8, a gente entendeu que 3 poderiam ser removidos, porque não faz sentido para o sistema de produção de soja, ou porque tem uma sobreposição com a certificação RTRS. E relembrando aqui, a gente sempre está olhando para esses indicadores e para esse protocolo, lembrando que tem toda uma base que é a certificação padrão da RTRS, né? A certificação de produção padrão. Então, a ideia não é duplicar nenhum indicador, mas que a gente consiga avançar numa avaliação mais quantitativa desses indicadores. Então, com todo esse raciocínio, e aí também com o feedback dos produtores, com o que a gente percebeu aplicando nas fazendas, com os resultados da baseline que a gente definiu essas modificações. Então, não é apenas uma percepção da área técnica do projeto, mas todas essas experiências e dados que a gente conseguiu coletar. Então, a gente tem esses 3 indicadores que a gente sugeriu remover, que são os indicadores de reflorestamento, prevenção da poluição plástica e captação de água da chuva. Então, o reflorestamento foi retirado porque ele avaliava um nível de score de produtividade de árvores. Isso não faz muito sentido para a agricultura tropical. A prevenção da poluição plástica, a gente percebeu uma proximidade muito grande com o padrão, então não estava avançando além do padrão, então a gente entendeu que o padrão já cobre esse indicador. E a captação de água da chuva também não é uma realidade quando a gente olha para cá, para sistemas, né, tão grandes, tão extensos. E aí a gente olha para 11 indicadores que a gente sugere modificar. O que que a gente modificou e propôs modificar? Principalmente a questão do que a Ana falou, dos percentuais, quando a gente via que estavam muito inadequados, quando eles estavam muito altos, ou quando eles estavam muito baixos, ou quando tinha algo que não estava muito distante da realidade de agricultura tropical. Então, foi com esse raciocínio que a gente fez as alterações e relembrando que a gente teve todo essa revisão de baseline, entendendo o são práticas comuns nessa região, não é apenas, né, a nossa opinião técnica sobre isso. E tivemos também 7 indicadores que não se modificou esse score. André? E aí a gente chega nessa versão final. Então, hoje, se a gente fala do projeto piloto de agricultura regenerativa da RTRS, a gente tem 18 indicadores, sendo separados em 4 áreas de impacto. As áreas de impacto são solo, clima, água e biodiversidade. Então, em solo, a gente tem 6 indicadores, que é cultura de cobertura, plantio direto, rotação de culturas, múltiplas espécies e consórcio, análise de solo e cultivo perene. Em clima, a gente vai ter 6 também, que são estratégias de fertilizantes naturais, gases de efeito estufa, redução de fertilizantes sintéticos, estratégias natural de proteção de plantas, que são os biológicos, redução de pesticidas sintéticos e energia renovável. Em água, a gente tem 3, que é proteção ao redor de cursos d'água, qualidade da água e prevenção da poluição e medidas de irrigação eficiente. E biodiversidade também 3, que é biodiversidade, cercas vivas e barreiras contra o vento e conservação do habitat natural. Lembrando que o medidas de irrigação eficiente da área de impacto de água, ele só é aplicável em fazendas que têm irrigação. Em fazendas que não têm irrigação, a gente tem um total de 17 indicadores, e fazendas que têm irrigação, a gente vai ter 18 indicadores. André, como a gente não teria tempo aqui de passar por todos os indicadores, olhando todos os scores de 0 a 3, né, desses 18 indicadores, a gente gerou aqui para vocês um relatório global que vocês podem acessar através desse QR Code.
E ele tem um sumário de todas essas práticas, dos resultados, a análise global das fazendas, e vocês podem verificar qual é o score de cada indicador. E aí tem a análise da resposta mais frequente do piloto dessas 5 fazendas. A gente vai ter essa nota desse score sinalizado qual é o score que foi avaliado. Então, vocês podem acessar esse documento e entender melhor quais são os scores que a gente está falando. Já são os scores atualizados que vocês podem verificar aqui. André. E aí a gente começa e entra na parte, agora que contamos o que fizemos no projeto piloto, dos resultados. Então, vocês podem perceber, e essa parte de resultados, vocês podem visualizar ela no Global Report, vai ter essa mesma imagem. Na primeira linha, a gente tem os scores, que a gente falou, de 0 a 3, e nulo também. Lembrando que nulo é referente àquela prática que não pode ser aplicada no caso da irrigação. Então, aqui a gente tem uma avaliação de tendência central, que é a moda. A moda é a resposta mais frequente. Como a gente não queria fazer uma média, vamos supor, entre ter 2 e 3 e sair 2,5, a gente entendeu que a melhor medida de avaliação aqui seria a moda. E aí a gente teve esses resultados. Então, a gente pode ver que a gente tem uma prática nula, porque somente uma fazenda tinha irrigação, então o resultado mais frequente era não ter irrigação. Então, a gente considera 17 indicadores, e mais da metade aí, que são 9, estão no nível consolidado, no nível de score 3, que é o score mais alto. A gente vê depois que tem mais distribuição entre o score 1 e 2, e vê que tem uma maior quantidade em score 0. E isso a gente vai ver melhor depois nas áreas de impacto, as explicações para isso também, porque a gente está avançando em práticas que às vezes não são possíveis de serem implementadas em algumas regiões. Quando a gente fala aqui no Brasil, principalmente questão de águas e secas, né, esse período, e também pelo sistema de produção que inclui outros cultivos. Mas isso eu vou explicar melhor para vocês. E aí, indo para o segundo resultado, onde a gente vê aí 67%, a gente chega nesse resultado que é um resultado que gostaria muito de parabenizar as fazendas. A gente consegue ver com mais clareza que 67% do protocolo ele está sendo feito pelas fazendas. Então, tem uma classificação de nível avançado. Vocês podem embaixo, até 40% de adoção do protocolo, a gente tem uma classificação de não regenerativo. De 40 a 60 a gente tem de básico, que são aquelas classificações que a Ana falou no início. De 61 a 80% avançado e acima de 80 top performance. Então, nesse nível geral, 67% do protocolo ele é abordado pelas fazendas e classificam as fazendas nesse piloto em 67% de adoção e no nível avançado de agricultura regenerativa. Essa avaliação de tendência central, ela é diferente da de cima, é uma avaliação de média ponderada, então a gente considera o resultado de todas as fazendas. Então a gente faz ali os 18 indicadores, sendo que 4 fazendas utilizam 17 e a pontuação maior é 3, né? Porque é o score 3. Então, 17 vezes 3 a gente tem uma pontuação, e mais também para uma fazenda que a gente tem a possibilidade de irrigação. Então, fazendo todo esse cálculo de média ponderada, a gente chega nesses resultados. Então, o solo ele fica em 59%, que é uma classificação básica. Em clima, ele chega a 63%, que é avançado. Mesma classificação para biodiversidade, com percentual de 69%. E água, 100%, numa classificação de top performance. Se vocês fizerem uma média desses valores das áreas de impacto, vocês não vão chegar no mesmo resultado dos 67%, porque a gente está considerando uma média ponderada. E a gente relembra que solo e biodiversidade tem 6 indicadores. E água, solo e clima tem 6 indicadores, desculpa. E biodiversidade e água tem 3 indicadores. Então, como todos os indicadores têm o mesmo peso,
a gente não vai chegar nesse resultado, mas a gente olha essa média ponderada. E aí, junto a isso, a gente tem as recomendações, que são recomendações mais gerais de como se avança para o próximo estágio de classificação. Então, um básico, ele tem que implementar novas práticas ou avançar nas práticas daquela área de impacto, por exemplo, para avançar para o nível de classificação avançado. Então, agora a gente vai entrar para as áreas de impacto para entender os resultados de cada área de impacto. Ander, por favor. Antes a gente tem essa análise geral, ela é muito interessante para a gente ver essa dispersão entre as fazendas do piloto. Então, nós temos na barra verde o resultado da melhor fazenda, na barra do meio amarela o resultado global de média ponderada, e o magenta a gente tem a pior fazenda. Então, o resultado de pior fazenda. Então, a água a gente vê que todas estão 100%. Biodiversidade a gente já vê uma diferença, né? Então, isso nos ajuda, esse tipo de análise nos ajuda a entender também que práticas são realmente mais difíceis de implementar naquela região e quais são muito do modelo de negócio daquela fazenda, né? Do que ela define pelo seu negócio. Então, biodiversidade, a gente tem aí de 89 da melhor para 56 da pior. Quando a gente fala melhor e pior, é do nível de adoção da prática. Clima, a gente vê onde tem essa maior diferença da pior para melhor, de 83 para 39%. Isso se dá muito pela questão do uso de insumos, fertilizantes e pesticidas, que a gente vai olhar. E de solo, a gente vê que já está bem mais próximo. Realmente é uma realidade das fazendas daquela região não aplicarem algumas práticas. E vocês vão ver que o nível de score zero aparece aqui na área de impacto de solo. André, agora sim, vamos para os resultados de cada área de impacto. Então, aqui a gente vai ter alguns slides mostrando aqueles indicadores por área de impacto. Então, aqui a gente vai ter 6. Essa dispersão de 0 a 3 é o score que a gente comentou. E os números dentro dos círculos é a quantidade de fazendas que foram enquadradas nessa avaliação, nesse score. Então, a gente vê aí que tem uma boa flutuação. Temos aqui, né, uma alta adoção de plantio direto, análise de solos. A gente vê que rotação de culturas também é algo que já está avançado. Temos uma baixa adoção de cultura de cobertura e múltiplas espécies e consórcio. Então, a gente vê que realmente não é uma realidade. Isso é uma explicação, porque todas as fazendas do piloto, elas tinham rotação com algodão. E a gente vai vendo a influência do algodão nesses resultados. E aí tivemos também o cultivo perene com uma distribuição mais harmônica, assim, entre os scores. Isso se dá basicamente porque todas as fazendas têm cultivo de eucalipto. Então, como a gente removeu aquele indicador de reflorestamento, a gente incluiu aqui esse tipo de cultivo e isso é algo comum nessa região. Então, assim a gente consegue ver como foi a distribuição de scores nessa área de impacto. No relatório global que vocês vão ver apenas o resultado do score modal, que a gente chama. Então, por exemplo, cultura de cobertura, que é o primeiro indicador aí. Vocês vão ver que a nota desse indicador lá no report vai ser 1, porque é a avaliação mais frequente dessas fazendas do piloto. André, por favor. Indo para clima, a gente vê também uma boa avaliação, uma alta adoção de redução de fertilizantes sintéticos, os biológicos, que são as estratégias de proteção natural de plantas, energia renovável, vemos uma boa distribuição também entre gases de efeito estufa, e vemos uma menor adoção em estratégias de fertilizantes naturais e redução de pesticidas sintéticos. Então, estratégias de fertilizantes naturais é algo bem da região que foi feito o piloto, tem uma dificuldade logística de chegada de produtos ali, se ele não é produzido
dentro da fazenda, então isso acaba penalizando a avaliação nesse sentido. A redução de pesticidas sintéticos, e isso depois na sessão que a gente vai ter com produtores, talvez fique mais claro, é, mas a nota, a avaliação por redução de uso em relação a uma linha de base, considerando a linha de base como os últimos 3 anos de uso de produtos da fazenda, então a linha de base é a da fazenda, a gente vê que é muito difícil modificar esse resultado por questões do sistema de produção mesmo, né? Às vezes também alguma praga que surge na região, alguma questão climática. E a gente percebeu, aprendeu muito no piloto, que nem tudo é uma decisão por uma transição regenerativa. Também faz parte das decisões do negócio, do planejamento, questões de clima que acontecem e que a gente tem que considerar aqui. Então, pensando nisso, até que a pontuação de redução de fertilizantes sintéticos, a gente olhou mais para estratégias que estavam sendo implementadas, como estratégias de tecnologias, que possibilitam reduzir a aplicação de produtos ou outras estratégias que vai utilizar questões mais naturais, cultivo de coberturas, outras estratégias de rotação, para melhorar também a qualidade desse solo e também reduzir a aplicação de produtos. Então, a gente tem esse tipo de nota. Redução de pesticidas sintéticos, a gente continuou numa linha de redução em relação à linha de base. Isso já é cobrado no padrão, então a gente vê que os resultados eles são um pouco melhores, eles têm uma adoção melhor, que a gente já vê o movimento do padrão em relação a esse tipo de indicador. André, por favor. Em biodiversidade, então a gente já começa aqui com menos indicadores. Biodiversidade foi um exemplo que o indicador cobrava práticas implementadas e a gente não tinha essa lista de práticas. Então, a gente, depois da primeira aplicação, a gente construiu essa lista e isso trouxe clareza para os produtores entenderem se eles faziam ou não. Então, o resultado também é melhor. Conservação de habitat natural também a gente vai perceber no Brasil que muito vem da legislação brasileira, então isso também tem que entender e a gente considerou que pode ser muito comum no Brasil, mas não vai ser comum em outros lugares. E cercas vivas e barreiras contra o vento, a gente adaptou o score, mas mesmo assim realmente não é uma prática que é realizada no Brasil, porque o estilo de conservação natural ele está mais abordado ali na conservação de habitat natural pelas áreas de conservação do Brasil, então muito característica do país. E a gente percebe, conversou muito isso com a equipe do projeto, que talvez no futuro, como a gente está falando de práticas, teria que ter muito uma regionalização, né? Se a gente saísse dessa região, talvez teriam outros resultados. Pode passar. E por último, a gente tem de água, então a gente tem ali proteção ao redor de cursos d'água, também é uma exigência brasileira para as fazendas, então todas as fazendas têm uma alta adoção. Prevenção, qualidade da água e prevenção da poluição também teve pela questão da lista, a gente trouxe clareza. O padrão já cobra análise de água, mas a gente quis olhar um pouco a mais e olhar, bom, que tecnologias podem ser implementadas na fazenda que vão ajudar a trabalhar esse indicador e não apenas um resultado de análise, que é importante, mas também trabalhar outras estratégias. E medidas de irrigação eficiente, que a gente teve apenas uma fazenda, mas que teve, então, um maior score. Então, a gente finaliza essa parte de entendimento dos números, e aí trazendo um resumo para vocês, até porque meu tempo já está terminando aqui, a gente vê que alguns resultados, eles poderiam ser diferentes se a gente considerasse um peso diferente para cada indicador, e isso é muito importante quando a gente fala nível de outcomes, de resultados. Às vezes, uma rotação de culturas, um plantio direto vai ter uma influência muito maior no resultado de melhoria da qualidade do solo e até emissões, do que outro indicador, como múltiplas espécies e consórcio, que não é tão aplicado dentro da fazenda. Então, a gente percebe que no futuro poderia ter essa necessidade de diferentes pesos, e a gente vê esse impacto na nota quando
a área de impacto de solo é a única que está como básica, e a gente vê que a explicação da não adoção é muito pela interferência do sistema de produção, que nesse caso tinha algodão e interferia, né? Quando a gente tem uma rotação com algodão, o período que a gente vai ter disponível para um plantio de cobertura, a gente já não vai ter chuva aqui no Mato Grosso. Então, não temos como ter algum plantio nessa área. Então, esse tipo de explicações que a gente vai percebendo. A gente vê que pequenas fazendas menores, né? A gente trabalhou com realidade do Brasil e do Mato Grosso é bem diferente de várias partes do mundo. São fazendas muito extensas, a área é muito grande, são grandes grupos. Mas a gente percebeu também, tendo essa participação de outras tipologias de fazendas dentro do piloto, que fazendas menores, elas provavelmente vão ter uma maior dificuldade de implementação dessa transição regenerativa. Ela tem mais dificuldade de coletar esse dado, de ter esse dado organizado. Depois, se as fazendas quiserem falar, né, a gente trabalhou muito essa questão de dados. E aí, uma dificuldade que a gente teve aprendizado foi desse nível de detalhamento de dado a nível de talhão, de plot of land, porque são muitos dados, né? Vocês vão ver no report, a gente trabalhou ali nesses quase 15 mil hectares com 83 talhões. Então, é muito dado para gerenciar. A gente também entendeu que necessita ter uma claridade dos limites do protocolo. Então, estamos falando de RTRS, que é a certificação de soja, tem um módulo adicional de milho, mas como a gente avalia a fazenda, a gente avalia ela como um todo, avalia outras culturas comerciais, como o caso do algodão, então a gente vê que o algodão influencia em vários resultados. Mesmo que o foco seja a cultura da soja aqui, é, a gente olha e o solo é o mesmo, né? Onde vão ser aplicados esses produtos, onde vai ocorrer essa rotação. A gente também percebeu a necessidade desse alinhamento para a agricultura tropical, então teve que adaptar vários indicadores que estavam muito distantes da realidade. Obviamente, a gente está propondo aqui uma transição regenerativa, então ela não vai ocorrer de uma safra para outra, mas a gente sempre quer incentivar que isso seja realizado. A gente entende que talvez outras regiões deveriam ser consideradas, pensando numa expansão, porque os resultados eles podem ser distintos. A gente tentou manter um nível de raciocínio que fosse, assim como o padrão de produção, fosse aplicável em várias regiões e países. A gente entendeu que o processo de coleta de dados ele tem que chegar de forma muito clara para o produtor. O produtor tem que entender que a área aplicável que a gente está falando, se é uma área de soja, se é uma área útil da fazenda, se é uma área total da propriedade. Então, essas delimitações são importantes também. E quando a gente vai mais para mercado, a gente tem dificuldade de encontrar interessados. Então, é um protocolo em adoção de práticas, mas também tem-se um interesse, né, os resultados que podem gerar dessa aplicação. E aí percebe desse interesse dos outcomes, que é principalmente também o carbono. Então, com todo esse histórico de recebendo essa demanda do carbono voltando a ser falado, aí o próximo slide, André, por favor, que a gente realizou dentro do piloto também, e eu já estou finalizando aqui minha parte, tá? Só para avisar para a equipe, a gente teve a avaliação da pegada de carbono de um talhão por fazenda. A gente teve diferentes opções de ferramentas. Então, temos aí a parceria com a Procarbono da Bayer, a metodologia de soja baixo carbono da Embrapa e a ferramenta PS Tool da Bung. Então, a gente teve essas opções para ser feito esse cálculo. A gente ainda está trabalhando nesses resultados, tá? Então, são resultados preliminares, mas a gente já quis trazer alguns resultados para vocês. E a gente vê essa redução bem significativa quando a gente faz essa avaliação. Aí, então, olhando dados secundários de tabela, considerando o EcoInvent, a gente vê aí uma redução em torno de 70% dessas fazendas. E em torno do que a gente está falando, né? De 350 a 400 quilos de carbono equivalente por tonelada de soja. Isso se dá muito
da certificação também de não ter a mudança de uso da terra dentro das fazendas, né, pelo limite de data de corte do padrão de produção, mas a gente percebe também que tem oportunidades de melhorias de manejo. Então, gostaríamos de apresentar esse dado, mas relembrar e reiterar que ele é um dado, a gente precisa avançar um pouco mais. E aí, por último, dessa minha parte, só para contar para vocês um pouco do progresso que está sendo feito internamente na RTRS, com essa demanda de carbono que está surgindo, os próprios aprendizados do regenerativo, a gente entendeu que precisa olhar para o mercado e entender o que o mercado precisa, que tipo de dado ele precisa, em que formato, qual metodologia, como isso precisa chegar nele, e a partir desse entendimento a gente pensar numa solução de carbono. Então, por isso que tem esse escopo global que a gente está trabalhando internamente, e tem um escopo um pouco mais avançado, que é o escopo de aquacultura em Latam. É o mercado que ele está mais avançado para carbono, onde internamente a gente está trabalhando numa análise de mercado e com a intenção de, num futuro breve, ter um piloto de carbono na Argentina para a gente dados. Então, a gente ainda não tem exatamente dados para trazer aqui para vocês, mas para contar para vocês sobre o progresso que a gente tem feito sobre essa temática. André. Okay. Thank you, Helen, for your presentation. And now I would like to invite some representatives of the farms that took part in the pilot project. So I will start with Erika Pérez Shelb, who is Socio-Environmental Supervisor at Amagi. Erika, are you here? Can you hear us? Yes, I am. I'm here. Can you hear me? Okay, yes, yes. So the floor is yours. André, Thank you. só para eu voltar aqui, eu só dei uma pausa, mas eu volto novamente para essa conversa com os produtores e participantes do piloto. A gente tem primeiro aqui a participação da Érica, representando a MAGE. E aí, Érica, que eu gostaria que tu contasse aqui para nós, com base na experiência de vocês em agricultura regenerativa e tudo que a gente trabalhou no piloto, quais foram as percepções de vocês sobre essa necessidade de adaptação para a realidade aqui de agricultura tropical? Perfeito, Ellen, muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite, parabenizando a RTRS pela condução do piloto e por abrir espaço aqui para a gente fazer essa troca, né? E também agradeço a sua pergunta, Ellen, especialmente porque esse tema ele é muito importante, né? Como você trouxe antes, o piloto ele teve exatamente esse objetivo de entender, de calibrar os indicadores do módulo regenerativo e olhando para a nossa experiência aqui na MAGE, a tropicalização dos indicadores, ele é justamente um dos pontos mais importantes que o piloto destacou, né, que o piloto evidenciou aqui para a gente. Então, quando a gente olha para a nossa experiência com a agricultura regenerativa, e especialmente para o piloto RIS na Fazenda Água Quente, essa principal percepção que a gente teve e que ficou bem clara foi sobre essa necessidade de adaptar os protocolos à nossa realidade aqui enquanto agricultura tropical. E eu quero começar por um ponto que um piloto reforçou muito claramente. Assim, aqui no Brasil, a agricultura regenerativa ela não está começando agora, né? A gente já tem uma base muito sólida no campo. A gente tem práticas como plantio direto, rotação de cultura, uso de bioinsumos, a conservação de áreas naturais, como parte da nossa rotina e algumas vezes até mesmo como uma demanda legal, né? A gente também tem um arcabouço jurídico muito robusto nesse sentido. Então, lá na Fazenda Água Quente, isso tudo ficou bem claro, bem evidente para a gente. A gente encontrou lá um sistema muito avançado, com práticas implementadas, né? Cobertura do solo, consórcio, manejo natural, bons resultados com biodiversidade com água. E então isso ficou muito evidenciado, assim, a gente não está num ponto de partida, né? A gente não está no início. A gente tem um sistema maduro já em muitos aspectos. E aí é que aparece esse ponto tão importante, porque quando a gente compara essa realidade de práticas implementadas, de práticas consolidadas
com protocolos internacionais, a gente observa um pequeno descompasso, né? Porque a maioria desses frameworks, eles são pensados para uma agricultura de clima temperado e é claramente diferente da nossa realidade aqui, né, de agricultura tropical. Como todo mundo sabe, a nossa agricultura tropical ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais intensiva. A gente tem múltiplas safras ao longo do ano, a gente tem uma biodiversidade enorme. Então, essas práticas regenerativas, elas acabam já sendo integradas, né? Elas já são muito mais difundidas. Então, o piloto ele trouxe para a gente três grandes aprendizados que eu queria resumir aqui para a gente, né, nessa troca. E aí, o primeiro deles é exatamente sobre as métricas, que é a sua pergunta. Nem sempre os indicadores atuais eles conseguem captar isso que é feito aqui no Brasil. Todas essas práticas consolidadas que eu acabei de pontuar, né? Então, todas essas práticas, elas ainda aparecem muitas vezes com menos força do que elas deveriam aparecer dentro dessas avaliações. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer é o ponto do reconhecimento. Então, se isso não está aparecendo com toda força, né, a gente tem um risco real de não valorizar esses sistemas que já são altamente eficientes. Simplesmente porque eles não vão se encaixar perfeitamente dentro daqueles frameworks definidos, né, fora da nossa realidade. E eu acho super importante reforçar, eu quero destacar aqui, que a gente precisa, que é super importante garantir que as propriedades que já trabalham há muitos anos com práticas regenerativas maduras, elas também sejam reconhecidas, né? Não só a transição. A gente corre o risco de premiar só quem está começando agora a transição e não quem já faz isso há muito tempo. Assim, eu acho importante a gente olhar para esse reconhecimento. É claro que isso puxa uma discussão muito importante sobre linha de base, de onde cada propriedade está partindo. É claro que isso é uma discussão enorme aqui, mas eu acho importante trazer, né, para que isso seja feito de forma justa e sempre comparável. E o meu terceiro e último ponto, né, sobre a evolução. Então, eu acho importante que os indicadores, né, a gente acredita aqui na MAGE que os indicadores, eles mais do que medir o estado atual, eles precisam também ajudar a direcionar essas melhorias contínuas. Eu tenho certeza que esse é o objetivo da RTRS. E é importante que isso seja feito de forma realista, né, considerando o nosso contexto aqui tropical. E eu acrescento até um outro aspecto aqui, que é a questão da resiliência econômica. Porque quando a gente faz uma transição para práticas regenerativas, você também trouxe esse ponto, né? Nem sempre a gente vai ter resultados imediatos. E em muitos casos a gente pode até mesmo ter variações de produtividade entre as safras. Então, para o produtor, né, é muito importante que esse processo ele faça sentido economicamente, porque ao longo do prazo, o investimento ele precisa se equilibrar, ele precisa ter retorno para que os produtores tenham a sustentabilidade financeira e possam continuar dentro das suas atividades. E é claro que o produtor ele tem diversos compromissos, né? Financiamento, uma operação inteira que ele precisa manter, então essa conta ela precisa fechar também. Enfim, esses são os meus pontos. E por último, eu queria dizer que eu acho que na minha visão, né, o grande aprendizado estratégico aqui é que a nossa agricultura, a agricultura nacional, ela não só precisa adaptar esses protocolos, mas ela também tem muito para contribuir para esses protocolos, justamente por ser uma agricultura tropical muito avançada em muitos aspectos. Então, esses são os meus pontos. Eu agradeço novamente pelo espaço e foi um prazer compartilhar um pouco com vocês essa experiência. Obrigada, Érica. Obrigada por toda a participação da Magi e tu aqui no nosso webinar. Agora a gente segue pela representação da SALC, pela Tatiane Mello. E aí, Tatiane, queria te convidar aqui e te perguntar se tu poderia compartilhar como o piloto contribuiu para as equipes, tanto da Fazenda como as equipes de sustentabilidade, compreendesse melhor os indicadores, né? Entendesse melhor as áreas de impactos e como isso gerou também oportunidades de melhoria dentro da Fazenda. Tá bom, bom dia a todos, então. Eu vou, na verdade, aqui então compartilhar um pouquinho, né, de como que o projeto contribuiu aí para nós aqui na SLC Agrícola. O projeto, ele foi então feito na Fazenda Paiaguás e ele permitiu que a nossa equipe tivesse uma compreensão maior do padrão, dos scores e dos indicadores. Tudo isso ficou mais concreto e mais mensurável, conectando com a rotina das equipes então no campo.
Embora muitas práticas já façam parte do nosso dia a dia, do nosso sistema produtivo, o padrão da RTRS ele trouxe uma estrutura mais organizada de critérios e de indicadores com scores mais claros. A gente então passou a nos permitir de enxergar essas práticas sobre a ótica da agricultura regenerativa. Isso ajudou muito as equipes a entender melhor as decisões de que o manejo, então, impacta diretamente nos aspectos como a saúde do solo, os recursos hídricos, a biodiversidade e o clima. Todo esse processo que a gente teve início lá no final do ano passado, com as reuniões, as discussões que a gente teve do padrão, a visita à fazenda, onde foi aplicado o checklist, essa parte do diagnóstico, a análise dos resultados, o que gerou novas discussões, né, em cima do padrão, isso gerou uma reflexão muito rica para nós. A gente passou, então, não só a olhar a adoção das práticas, mas também como evidenciar, como medir e monitorar esses resultados ao longo do tempo. Outro ponto, acho que importante aqui, é a identificação de oportunidade de melhoria. O piloto mostrou que, além de implementar essas práticas, tem um desafio importante na parte de mensuração dos impactos em nível de campo. O protocolo da RTS também contribuiu para que a gente possa organizar esse processo, priorizar ações e criar uma linguagem comum entre as equipes, a parte operacional, técnica e de sustentabilidade. Como resultado, a gente conseguiu saiu do piloto com uma visão mais clara dos temas avaliados. As áreas de impacto onde a gente já tem consistência, onde a gente já trabalha bem, e as oportunidades, então, para a gente evoluir na geração e demonstração de impactos positivos. Então, acho que já para finalizar aqui, o principal legado foi mostrar que a agricultura regenerativa ela precisa ser prática, escalável e mensurável. E que o protocolo da RTRS, ele nos ajuda a conectar o que a gente já está fazendo no campo com indicadores capazes de demonstrar os resultados de forma transparente e auditável. Eu acho que era isso, assim, que eu tinha aqui para trazer para vocês, né, como o nosso aprendizado. Eu gostaria, então, de agradecer a Ellen, a RTRS, pelo convite, para a gente estar aqui participando hoje, por essa oportunidade, e um bom dia a todos, então. Obrigado. Obrigada, Tatiane, pela contribuição da SLC e tu aqui junto com a gente com esse feedback. Agora a gente passa para a Elaine, que vai representar aí o Grupo Bom Futuro. E Elaine, o que eu queria que tu contasse para nós aqui, como foi essa experiência de identificar os limites e desafios da aplicação do protocolo na fazenda, né, na realidade da fazenda, especialmente considerando a interferência do cultivo do algodão, né? Que a gente percebeu isso bastante nos resultados. Bom dia, primeiramente, todo mundo, né? Obrigada pelo convite, foi um super aprendizado, né? Acompanhar desde o início, né? Desde as definições dos requisitos, né? As várias reuniões, né? De a gente oportunizar, o que eu achei mais incrível é oportunizar o produtor a apresentar as práticas, né? E entender que isso, as práticas já exercidas nas fazendas elas já combinam muito com a questão regenerativa, né? Então, para a gente foi uma super experiência, foi muito positiva, porque permitiu avaliar o protocolo dentro de uma operação agrícola em escala, né, muito significativa, né? A Bom Futuro, hoje, ela planta mais de 730 mil hectares, pensando nas culturas, né? Nas diversas culturas, então é uma escala muito significativa. E também evidenciou alguns desafios importantes, né? Eu acho que é importante aqui trazer isso, né, que o protocolo RIS ele está estruturado com foco inicialmente na cultura do soja. E na Fazenda Vale, que foi objeto do piloto, né, os talhões fossem avaliados com soja, eles fazem parte de um sistema produtivo muito mais amplo, né, onde as culturas, especialmente o algodão, que é o carro-chefe, né, de produção da monocultura agrícola, também influenciou diretamente nos resultados agronômicos, né, analisados, ambientais e econômicos da propriedade. Isso trouxe um desafio relevante para algumas práticas e indicadores avaliados, né? A gente observou isso, né, revisitando cada indicador, e o quanto que elas acabam tendo uma sinergia muito mais ampla, né? Porque, por exemplo,
o fertilizante aplicado, ele é aplicado para o algodão, mas ele vai refletir na soja, né? A mesma coisa acontece em relação à sucessão de culturas, né? A gente tem a presença do milho ali também em algum momento, né? E por outro lado, o protocolo teve um método de demonstrar que as práticas regenerativas presentes já estão incorporadas no sistema, né, como o plantio direto, a rotação de cultura, o uso de produtos biológicos, né, as estratégias de redução de fertilizantes sintéticos, a conservação das áreas naturais, monitoramento da biodiversidade. E esses aspectos, eles contribuíram para que a propriedade alcançasse uma classificação interessante para a gente, porque a gente conseguiu mensurar e enxergar isso, né? Então a gente ficou bem feliz de ver o percentual que a gente conseguiu alcançar numa classificação avançada dentro do protocolo, e o desempenho de destaque dos pilares da água e da biodiversidade. Então, para a gente foi um super aprendizado. Eu acho que fica aí a entender que o piloto trouxe contribuições importantes, né, e que a gente tem uma super oportunidade de avançar nessa metodologia, aproximando da realidade das fazendas, que tem essa grande escala, né, que é o que acho que foi o que mais a gente ouviu aqui, né, e aonde fazer essa sinergia entre as diversas culturas. Então, eu acho que a gente tem aí mais uma super oportunidade de avançar nesses quesitos. Né? E mais uma vez, obrigado. Foi realmente muito satisfatório participar desse piloto, né, e enxergar como nós estamos nesse cenário, né? Foi, além de tudo, uma super oportunidade. Que legal, Elaine. Nós ficamos muito felizes também com esse feedback e com a participação de todo o grupo da Bom Futuro. Agora a gente passa para o Murilo, da Luz Dreyfus. Aí o Murilo também vai estar, né, representando duas fazendas. E aí, Murilo, o que eu queria que tu contasse aqui para nós é na visão de gerente de grupo, né, que é um modelo de certificação comum aqui no Brasil. Se você acredita que a implementação desse projeto ele trouxe vantagens para os produtores que fazem parte desses grupos certificados. Obrigado, Ellen, pela palavra, obrigado também pelo convite em participar desse evento, né, importante, tanto para a ETRS como também para a agricultura regenerativa como um todo, né? Acho que a gente está ouvindo aqui os colegas e entendendo o quanto é importante esse tema em vários aspectos, né? E do ponto de vista como gestor de grupo, e aí como você colocou, a gente teve a oportunidade de ter duas propriedades dentro do piloto, né? Mas a Dreyfus, a gente tem 4 grupos de produtores, 63 propriedades distribuídas pelo Brasil, e cada vez mais a gente entende que sim, que tem diversas vantagens, né, na implementação deste projeto nos produtores certificados, né? E aí, acho que a primeira delas que colegas até citaram, e foi bom ouvir das propriedades participantes do projeto um pouco antes, que é o reconhecimento dos produtores certificados, né, que além de cumprir com diversos critérios já da certificação, né, baseada nos princípios da RTRS, que eles também já aplicam práticas de agricultura regenerativa em suas propriedades, né, e a implementação desse projeto vem fortalecer e reconhecer essas práticas, e aí de forma mensurável, né, porque permite até mesmo avaliar o desempenho de cada produtor, como a gente viu aí nos números, né, dos indicadores que você apresentou, né, e também avaliar em escala nas nossas verificações anuais que a gente tem nas auditorias internas e externas dentro de cada ciclo de certificação, né? E essas verificações é inclusive um dos grandes desafios da agricultura regenerativa, que é traduzir essas práticas que os produtores já implementam no campo, né, como bem comentado aqui pelos colegas, em resultados quantificáveis e comparáveis, né, para que a gente possa conseguir oferecer no mercado um produto diferenciado, né? A certificação RTRS, sem dúvida, já é bem amplamente reconhecida como um padrão de sustentabilidade. Entretanto, implementar de forma formalmente, né, um componente regenerativo dentro desse protocolo já existente amplia essa diferenciação e abre novas oportunidades para os clientes conectados a este tipo de produto que a gente vê uma crescente demanda, né? Inclusive, atualmente estamos vivendo um contexto de procura por commodities de baixo carbono, livre de desmatamento e especialmente clientes interessados em produtos que vêm olhar para a questão de biodiversidade do solo, qualidade de água, clima
entre outros, que nesse sentido, olhando a certificação mais o regenerativo, produtores certificados RTRS estão muito melhor posicionados para atender essa demanda e aproveitar as oportunidades, né? Seja melhorando o seu sistema produtivo ou até mesmo em ganhos financeiros com esses produtos, né? E eu acho que outro ponto importante é ressaltar a integração de diferentes stakeholders, que é o que estamos fazendo aqui nesse webinar, né? Que é conectar produtores, empresas como a LDC, consumidores, também as certificadoras, porque hoje muitas empresas, de forma independente, algumas delas até participando aqui dentro do projeto, né, como a Bayer, enfim, já tem seus projetos de agricultura regenerativa, a LDC também tem as suas iniciativas de engajamento dos produtores, né, e a convergência desses diversos projetos, protocolos, critérios, reduz a fragmentação desses requisitos, trazendo melhores práticas e ampliando a adoção de práticas regenerativas e potencializando ainda mais esse movimento, né? E além disso, para a gente fechar aqui, o projeto contribui de forma fundamental para essa transição, né, de práticas agrícolas no mundo, né? Muitas dessas transições já estão sendo feitas, produtores já aplicam várias dessas práticas, e isso tudo é extremamente importante para o cenário atual. Acho que era isso, Ellen. Obrigado aí pelo espaço por participar desse projeto. Obrigada, Munido. Agradecimento aí a Dreyfus pela participação de vocês no projeto e pela tua fala aqui também. Agora a gente vai para a próxima fazenda, chama a Bianca, do Grupo Bom Jesus. E Bianca, como a experiência e os critérios já consolidados no padrão de produção, né, que vocês são certificados aí há alguns anos, eles foram incorporados e aproveitados no desenvolvimento e na implementação aqui do projeto piloto? Bom dia a todos. Eu gostaria de começar minha fala agradecendo muito à RTRS pela oportunidade. Antes de responder a sua pergunta, Ellen, eu gostaria de apresentar de uma forma bem rapidinha o que é a Bom Jesus, para aqueles que ainda não nos conhecem. A nossa história ela começa lá em 1976, impulsionada pelo olhar muito desbravador do nosso fundador, que é o Sr. Luiz Vigolo. Ele adquiriu uma área de 483 hectares aqui na Serra da Petrovina, no Mato Grosso, e nesse ano a Bom Jesus completa 50 anos de história e se consolidou como um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, né? Nós temos atuado nos estados do Mato Grosso, Bahia, Piauí, e hoje são mais de 385 mil hectares cultivados. Então, assim como os demais colegas, nós somos um grupo agrícola. E falando agora sobre o projeto, para nós participar do piloto foi uma grande oportunidade, principalmente porque, como a Ellen colocou, nós já tínhamos bastante experiência com o padrão da RTRS, nós somos certificados desde 2019 e eu acredito que a gente conseguiu contribuir para que o RIS aproveitasse os critérios que já estão no padrão de produção e evitasse duplicações. A gente percebe que o padrão ele já tem muitas coisas, como as demais colegas comentaram, que remete a práticas de agricultura regenerativa. Então, o projeto evitou essa duplicação e tornou o processo talvez mais claro e objetivo para o produtor, para quem está aqui na ponta. Durante o piloto, a gente também teve muitas trocas com a equipe da RTRS e eu acho isso extremamente positivo, né? É um processo onde a gente acabou contribuindo bastante com a experiência e com os aprendizados. E a visita que nós realizamos na Piúva, assim como a Ellen colocou, eu acho que é uma porta de entrada, facilita muito as tratativas com a operação, com as equipes internas e com a própria RTRS. Então, permitiu com que nós discutíssemos mais os indicadores diretamente no campo, lá na ponta, onde tudo acontece. E eu sempre falo aqui que não é a área de sustentabilidade que faz tudo isso acontecer, é quem está na operação. Então, essas pessoas precisam ser convencidas de que o que nós estamos fazendo aqui realmente vai agregar valor. E aí a gente pôde avaliar exemplos práticos, esclarecer as dúvidas. A gente trouxe o gerente da fazenda para as discussões, então ele agregou muito com o conhecimento agronômico que ele tem também. E foi uma forma da gente poder evidenciar algumas práticas.
Isso também trouxe bastante clareza, acho que tanto para vocês quanto para nós, que estávamos testando a aplicação desses critérios na realidade, como a Ellen colocou bastante aqui da agricultura brasileira, acho que isso é algo que a gente precisa considerar e colocar sempre que a gente está desenvolvendo alguns padrões. Acho que um dos principais aprendizados foi justamente a adaptação de alguns conceitos à agricultura tropical, que é o nosso cenário e a nossa realidade, né? A gente poder colocar isso na mesa e incrementar isso em alguns indicadores. E aí eu acho que como resultado desse processo, alguns indicadores, como a Ellen também já colocou, foram revisados, outros tiveram seus scores ajustados para refletir melhor as condições produtivas do Brasil, e claro, mantendo aí o rigor técnico, o tempo todo isso foi muito ponderado, né? E acho que um resultado importante também foi a construção da lista orientativa de práticas que são aceitas. A gente acabou discutindo muito isso, o que cabe, o que não cabe. E alguém já colocou aqui também, né? Porque o Brasil já aplica muitas práticas e talvez a gente não usava essa nomenclatura para o que já é feito. Então, trazer isso em forma de listas orientativas foi muito positivo também. Ajudou a tornar os critérios mais objetivos, facilitou o entendimento do produtor sobre como que a gente pode demonstrar na prática aquilo que em alguns casos já é realizado dentro da fazenda e é onde a gente tem oportunidades de melhoria. E aí eu até queria trazer um exemplo aqui para vocês. Do ponto de vista da fazenda, o RIS ele também nos incentivou muito a olhar de uma forma mais estratégica para as práticas que a gente já adota, talvez em menor escala ou em maiores escalas. Então, um exemplo foi o uso da casquinha de algodão como fertilizante natural. Além da gente estar promovendo a economia circular por meio do aproveitamento de um subproduto da nossa operação, porque assim como ocorre na Bom Futuro, lá na Piúva, a gente também faz a rotação com o algodão. Então, a gente já a gente reutiliza a casquinha do algodão e a gente já observa que houve uma redução no uso de cloreto de potássio em algumas áreas. Então, isso refletiu muito positivamente na avaliação do indicador de estratégias de fertilização natural. Então, assim, na minha visão, apesar de ser um trabalho bastante técnico, não é simples, é uma infinidade de dados, existem particularidades, principalmente nessas questões a nível de talhão, exige um nível alto de organização para a gente poder demonstrar as evidências. Eu acho que é um caminho importante para que a gente possa demonstrar as práticas e, de alguma forma, isso ser valorizada aí pelo mercado, enfim, para quem, de alguma forma, acaba consumindo a soja certificada. Eu acho que, assim, o RIS, ele tem um papel muito importante de ajudar os produtores a medir, a demonstrar e, principalmente, a comunicar o que muitas vezes já acontece dentro das fazendas, mas que nem sempre são valorizados. Então, eu deixo aqui meu super obrigada a Ellen e a toda a equipe da RTRS. Acho que o projeto, assim, a construção coletiva foi extremamente válido aqui para nós da Bom Jesus. Obrigada, Bianca, por toda a contribuição do grupo, da equipe de vocês e pela tua fala. A gente passa agora para a Ana Letícia Aguiar, representante da Bung. E Ana, queria que tu contasse para nós, com toda a experiência da companhia e também aqui, né, do projeto piloto, quais percepções ficaram mais claras, né, quando a gente pensa em escalabilidade da iniciativa, essa relação de engajamento com produtores, essa operação, mensuração e geração de valor para a cadeia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada, Ellen e todo o time da RTRS. Foi muito importante essa iniciativa, mais uma iniciativa em conjunto. Acho que a gente fortalece essa parceria. Acho que para falar um pouco sobre a escalabilidade, eu preciso de contar um pouco da experiência da Bung com o programa de agricultura regenerativa e conecta muito também com a fala da Bianca do Grupo Bom Jesus. Hoje o Grupo Bom Jesus também participa do nosso grupo do programa de agricultura regenerativa, que começou lá em 2023 com um projeto piloto com o objetivo em apoiar o produtor rural na transição de uma agricultura de baixo carbono, e ali considerando toda a mensuração, cálculo de dados, levantamento de dados primários para o cálculo do impacto de emissões e de uma pegada de carbono.
Após 2023, a gente veio trabalhando na expansão do programa, então dobramos o número de produtores participantes, ampliamos a área beneficiada de 250 mil hectares para 345 mil hectares, e aqui a gente, além de ampliar a nossa área de atuação a nível Brasil, a gente fortaleceu o engajamento com os produtores e com os stakeholders parceiros, e aqui entra muito esse projeto piloto que a gente trabalhou junto com a RTRS. A gente vê que é fundamental não só, né, ter um standard e uma metodologia dos conceitos da agricultura regenerativa, trazendo os indicadores de forma prática de como isso vai ser replicado de acordo com cada realidade no campo, mas também é importante a gente atrelar isso a uma análise de dados do manejo ali dentro das fazendas. A gente conseguiu apoiar a RTRS com esse projeto piloto, utilizando a nossa ferramenta de cálculo de emissões, que a gente construiu, uma metodologia adaptada para a realidade do Brasil, adaptada à realidade dos nossos produtores dentro do programa, que já fazem muitas práticas, e aqui incentivando a implementação de novas práticas, e tudo isso foi possível com o uso de uma ferramenta digital para a coleta de dados primários e também para o cálculo dessa pegada de carbono. Isso a gente aqui fortalece e mostra a importância para trazer uma escalabilidade a essas iniciativas. Então, ter esse apoio de uma metodologia, de como operacionalizar e mensurar esse impacto dentro do campo. A gente veio trazendo ótimos resultados. A Bianca trouxe aqui algumas das práticas que a Bom Jesus já faz e vem aumentando ao longo dos anos, e a gente conseguiu chegar em uma pegada de carbono com resultados de 40% a 80% menores comparados a metodologias com dados secundários, o que é muito valioso em todo esse discurso que a gente está aqui discutindo e trazendo da agricultura brasileira ser uma agricultura de baixo impacto e construindo ainda mais essa redução na pegada de carbono dos nossos produtos. Aqui a gente trabalhou muito com o foco da soja, mas a gente viu também o impacto em todo o sistema, trazendo aqui como a gente discutiu o impacto para a cultura do algodão, do milho, da safrinha e toda essa rotação e diversificação de culturas que temos hoje no campo e na realidade brasileira. Acho que para fechar, a Bong ela visa apoiar todos os produtores e agricultores parceiros e outras iniciativas como a RTRS, aproveitando as oportunidades desse mercado em expansão. Ao mesmo tempo, a gente apoia aos clientes a cumprirem os seus próprios compromissos de sustentabilidade. Então, a gente consegue conectar toda essa cadeia do impacto no campo e levando isso cumprindo ali e apoiando os clientes a cumprirem os seus compromissos e metas de sustentabilidade e redução de emissão. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ellen, por mais um momento aqui de troca de conhecimento e da nossa parceria. Obrigada, Ana. Agradecimento à Bung aí por toda o auxílio e construção durante o projeto e tua fala aqui também. Para encerrar esse bloco, eu convido o Gelvis da Produzindo Certo. Gelvis, queria que tu contasse assim, de forma geral para nós, como que foi essa construção do documento de baseline, né? Aqui a gente pode acessar o documento e como foi esse processo de aplicação e adaptação do protocolo que vocês passaram isso com a RTRS durante esse projeto piloto. Maravilha, Ellen. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ellen, RTRS, pelo espaço, pelo convite. Então, eu vou estar tentando trabalhar aqui com vocês um pouco do passo a passo, né, que nós adotamos aqui na construção desse material. Igual a Ellen disse, que vocês vão ter oportunidade de ter acesso, folhear, né, entender o material com mais calma. Então, dando um passinho atrás, pessoal, só para vocês entenderem ali como é que a Produzindo Certo atua, né, e como que a Produzindo Certo chegou até o banco de dados para conduzir, né, a elaboração desse material. Então, aqui dentro da Produzindo, nós temos uma carteira de projetos bem atuante no apoio a produtores, né, na aplicação ali de protocolos, sejam protocolos de propriedade própria dos clientes ou de terceiros, né? E a RTRS e Regenagri, por exemplo, são protocolos
que a gente aplica com uma certa frequência aqui dentro. Bom, nós temos uma plataforma que auxilia, uma plataforma digital, que auxilia na gestão desses grupos, né, de produtores que participam desses processos de certificação, que facilita ali na tomada de decisão dentro do processo e também na visibilidade do processo, né? Então, por meio desta plataforma, desse banco, né, contido nessa plataforma, foi o pontapé para a gente gerar as primeiras análises desse material. E aí esse material ele foi dividido em duas áreas, né? Uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Bom, análise quantitativa, nós partimos do ponto do nosso próprio banco de dados, ou seja, da plataforma. Então, nós fizemos alguns filtros ali para identificar quais que seriam os produtores, né, alvo, né, de interesse ali da RTRS. Então, para isso, nós fizemos um filtro ali focado nos produtores que estavam contidos dentro do Cerrado Mato-Grossense. Então, ao todo ali foram 160 propriedades ao qual a gente já tinha um banco de dados ali bem robusto quanto a práticas regenerativas. E então fomos entender, né? Pegando como base as 21 práticas agrícolas de interesse da RTRS, nós fomos entender, deixe-me olhar aqui dessa amostragem que eu tenho de produtores, quantos que adotam plantio direto, quantos que têm cultura de cobertura, quantos que fazem rotação de cultura, quantos tem, né, alguma estratégia ou plano de redução de fertilizantes sintéticos, etc. E aí fomos entendendo, então, como que essa margem de representação de adoção de práticas, elas se comportam, né, dentro do Cerrado Mato-Grossense. Então, esse relatório ele vai trazer uma análise quantitativa quanto ao nível de adoção de cada uma das 21 práticas. A partir disso, a gente parte para a análise qualitativa. Então, vamos pegar, além do banco de dados, né, da visão de nível de adoção, vamos entender, então, então deixe-me ver o que alguns acervos acadêmicos e outras bases de dados, públicas ou privadas, dizem a respeito dessas práticas, né? E aí o interesse foi entrar um pouco mais no detalhe quanto à escalabilidade dessas práticas, quanto ao custo de implementação dessas práticas, como que os outros autores, né, eles estão discutindo a respeito dos impactos econômicos e ambientais que cada uma dessas práticas ali, elas impactam nas propriedades, quais que são os entraves de adoção. E aí, por fim, também, a gente foi trazer um pouco da nossa expertise aqui com a aplicação desses protocolos, quanto a possíveis métodos de avaliação, de evidenciar essas práticas em campo e também de como reportar a adoção ou não adoção dessas práticas. Então, essa mais ou menos foi, né, o passo a passo da construção desse material. Com base, né, nesse baseline, né, como referência, a gente foi pensar, então, em auxiliar a RTRS na modulação do checklist, né? Então, com base nesse baseline, como é que a gente pode ali construir um checklist que seja fácil de aplicar, que seja de fácil entendimento e que traga uma visibilidade condizente com o que, de fato, a gente está querendo validar quanto à adoção ou não de práticas. E aí partimos para a implementação desse checklist em campo, que aí tivemos com muitos dos representantes das propriedades que estão aqui. E aí foi um momento bem interessante para a gente, porque foi um momento assim, da gente ouvir muito o produtor. Então, não foi somente uma fase de aplicação do protocolo, mas sim de apresentar um checklist e falar, produtor, olha, o que você acha dessa pergunta? O que você acha dessa avaliação que estamos querendo fazer? Né? Como é que os modos operantes da operação agrícola aqui, ela se comunica com esse meio de avaliação que nós estamos propondo. E aí, então, nós fizemos essa rodada de aplicação e de coleta de feedback com os produtores para fazer, depois, em seguida, uma modulação, né, uma atualização, reformulação do checklist. Né? Então, como a Ellen comentou lá no começo, nós, ao final, chegamos a um checklist que ele foi adaptado, né? Ele passou por algumas transformações daquilo que tínhamos proposto lá desde o início para trazer o que o produtor também tinha a contribuir. Então, assim, de uma forma resumida, foi esse o processo. Eu queria parabenizar, tá, a RTRS também por ter colocado esse espaço para o produtor também estar participando desse processo de construção. Acho que foi bastante importante a gente também pensar num protocolo, numa adaptação ali, ouvindo o produtor, vendo o que ele
tem a contribuir e como que a proposta dessas práticas elas se comunicam com as operações agrícolas do Brasil. Bom, da minha parte aqui, pessoal, que eu tinha pensado para contribuir com vocês, seria isso, tá? A Produzindo Certo fica à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a esse material, alguma discussão ali que queiram entender melhor, a gente fica à disposição aqui também, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Joelvis. We thank the farm representatives because they are demonstrating how the project works. And now to continue with the agenda, we would like to introduce Eric Olav Gracie, Group Sustainability Manager, Commercial of BioMar. Eric will be presenting BioMar strategy for Regeneg and why they were interested in joining us in this project. So, Eric, the floor is yours. Thank you, Andressa, and also thank you to Priscilla for being such a good interpreter. That was you're very talented. So again, my name is Eric Gracie. I'm one of 2 group sustainability managers in BioMar Group. For those of you that don't know BioMar, we're one of the world's top 3 aquafeed producers. We're one of the only ones that only produces aquafeed. So a lot of our competitors will produce different types of animal feed, maybe pet food as well. And BioMar is a pure play aquaculture feed producer. Next slide, please. I can show in the, the name of my presentation today, you want to go back one, is Regenerative Agriculture, an Emerging Area of BioMar Sustainability Ambitions. Next, please. Yes, so once again, BioMar is right here in the middle, fish feed. And of course, going back to the producer, the farmer from raw materials is where we typically start, at least for plant raw materials. For marine ingredients, this would be a fishing boat for us. And then we have the raw material processors. This would typically be our suppliers. And then ourselves, concentrating all the different raw materials from all over the world, the oils and the meals and the starches, and putting it together through an extrusion process, kind of like you make spaghetti. And then you chop up the spaghetti in these small pellets. And that's the nutrition that we then sell to our customers, which is the next step in the value chain, the farmers, fish and shrimp. And then we have processing, where you have the fillet or the headed and gutted, whatever level of processing you have. And then finally, this ends up with the consumer. In this case, a piece of salmon for sushi. Next slide, please. So for BioMar, we've been around for a really long time. We consider ourselves to be sustainability leaders. And we started noticing something around, I would say, 2005, 2010, but that really started in 1990. That's really important. And these trends are really shaping sustainability within, I think, all feed sectors, especially for aquafeed. So starting in 1990, if we're looking at all of the seafood produced in the entire world, where does it come from? The blue here is seafood from wild capture fisheries. This is like mahi-mahi and tuna and herring and whatever it might be. And then the seafood from aquaculture or farmed fish and shrimp is, of course, in the yellow. And what you see in 1990 is that wild capture fisheries does not increase at all. In fact, it stays completely stagnant until today or is decreasing. And that's not because there's a decrease in demand, right? There's a huge demand for marine ingredients, both for feeds, could be for other purposes as well, like omega-3 capsules for nutraceuticals, or for seafood, of course, very popular. And the resource base is the reason why this has happened. The resource base for wild fisheries is just flat. It's not growing, and it won't grow anymore, probably ever, until there's massive restoration efforts to rebuild fish stocks globally. Now, aquaculture starts to really blow up in 1990, producing more and more and more of the world's seafood production. And what that meant for companies like BioMar is that we were using a lot of marine ingredients in our feed, but then we had to switch to agriculture. So if you go to the next slide, I can show what this looks like over time. What happened here, if I take 1990 again, this is the
sort of raw material composition, the average raw material composition of BioMar group feed, I would say. This is modeled for Europe, but it could represent many geographies. On the y-axis on the left, you have raw material inclusion levels. This is the percentage of these types of raw material categories in our recipes for fish and shrimp. And then you have on the x-axis the years. So again, starting in 1990, using the color code on the right for fish meal and fish oil in the blues, you can see that an average recipe for BioMar for a salmon farmer or a trout farmer anywhere in 1990 was 80% marine ingredients. What you can see since then is that there's been a large substitution of marine ingredients for agricultural ingredients. So this is fish meal being substituted with soy protein. Welcome to Brazil. Our Brazilian friends and suppliers started becoming very important to us. Rapeseed oil, corn gluten, add all kinds of different alternatives to fish meal and fish oil from vegetable origin, and you can fill out the rest of the graph: plant dry matter, plant oil, etc. Going forward, we think that this is probably going to continue. Oh, sorry, go back one slide. I have to finish the lines. So what this did for, is it hung up? There we go. What this happened, one back, sorry. What happened here is that for sustainability professionals like myself, we have to demonstrate sustainability performance to our customers, to fish and shrimp farmers globally, which means we have to define what do we mean by sustainability. We have to have KPIs and we have to have methods that align with different standards such as ASC, which we all know very well, Aquaculture Stewardship Council, BAP. I could add dozens of retail standards that are specific to certain retail chains. I think we have a couple members of retail here on this call, and maybe they have seafood standards that have requirements for certain raw materials and maybe even requirements such as measuring carbon footprint. So for us, we have to have these KPIs, and we basically decided in 2020, when we created our ambitions, that instead of having too many KPIs, we wanted to have 3. We have carbon footprint, circular and restorative, and forage fish dependency ratio. That's from the ASC. That means how much wild fish are we using per unit of farmed fish produced. Now you can see that those 3 lines, these are just trends. Don't take them as totally definite down to the decimal truths here. But what we can see is when we reduced from marine ingredients and increased with vegetables, we imported a lot of impacts from agriculture that we didn't fully understand because these were new raw materials to us. We were sort of building the car while we were driving it in a way. I mean, testing these raw materials for digestibility, making sure that the protein was more or less the same functionality as marine ingredients. And then sustainability came a little bit later. And what we realized was, as we all know today, conventional agriculture does have impacts. I mean, we're feeding the world and we're feeding salmon with soy, but we're also contributing to some environmental impacts that we would like to reduce as much as possible. So this became quite clear to us through this evolution that carbon footprint was increasing. We have to find a way to produce low carbon soy. We were seeing other things that are mentioned today in the project, which is why, of course, we joined. Water emissions, for example, usage of fertilizer from fossil sources, which aren't going to last forever, potentially eutrophication issues. So we really started getting to know these impacts and how to measure them. I think BioMar is kind of considered to be a pioneer in terms of method development in the industry, in aquafeed at least, for measuring these kinds of impacts, like land use change, et cetera. So we started looking at this around 2020. What else is out there? What can we offer to, or what can our suppliers basically offer to us through a collaboration where we can find a way to produce the high quality soy products that we need in our feeds in a more sustainable way? And what does sustainability mean? I'll show it on the last slide. But it basically means that it does really need to be sustainable for the farmer as well. This has been overlooked a lot actually in the sustainability discourse. If the farmers don't like it, if they don't get something in return, if they don't, and that could be resilience, it could be premium, it could be multiple crops and multiple revenue streams, better pest management. It could be a lot of things, but it really has to work for the farmer. So we started looking for these alternative methods in 2020. These goals came out in
in 2021. BioMar is going to reduce our greenhouse gas emissions 1/3 by 2030. We're going to increase the amount of circular raw materials and restorative raw materials by 2030, and use our sourcing muscles and our 1.5 million tons of feed we produce per year, which is about 2 million tons of raw materials, to be involved in improvement projects and capacity building projects, such as this one. So you're probably asking, what does this have to do about this project? Well, the restorative indicator here is specifically for plant ingredients, and it specifically means that we are looking for farming systems that produce more sustainable outcomes from a baseline, from a benchmark. We're currently using life cycle analysis endpoint for this, but we are transitioning to Regen Ag, and this is really the first project where we're really seeing what can we do on the ground, how are the farmers reacting, what mitigation measures make sense in our sourcing shed, which is Mato Grosso. We identified in the project some interventions that perhaps work really well in Germany or the UK, but don't work very good in Mato Grosso. This is quite important for us to understand, because we do really want to scale this up. We do actually really have customers out there in the world who are looking for solutions like this. And before we offer them something through a market mechanism, that then they potentially will pass along to a retailer, which maybe then will be potentially passed along to a consumer in a value chain perspective, we need to be really sure about what we're doing. So this is a really hugely important project for us to sort of test some of our hypotheses. We went, of course, I forgot to mention that, we went to Mato Grosso in December, and Helen was very generous in hosting us for a day out in the field. We got to see what this looks like with Bom Futuro Group and others. And it's been a really, really good experience. And now, we have some work to do. Now BioMar is going to, kind of go out there with these outcomes and this incentive scheme, and basically start to test this in the market and see what we can do. Like I said, we do have customers out there who want to have raw materials farmed in this way. That I can say. The details are going to be very important, though. So this is where our work starts, and I think it's going to be really fun. I'm looking forward to it. So before we take any questions, I'll add the definition here, and I'm sorry it's really low on the page, but I wanted to read it out loud for everyone wondering, like, what do you mean by sustainable, Eric? Because I honestly get why people have that question. This word is thrown around all over the place. What we mean by restorative, and we have a white paper for this, we're looking for farming systems that restore agriculture towards sustainable production models. More precisely, models that are capable of maintaining their productivity and usefulness to society indefinitely. Such systems must be resource conserving, socially supportive, commercially competitive, and environmentally, last word is sound, environmentally sound. So that's quite precise, right? And again, I think the focus that we haven't had before needs to be on the farmer, and then taking a holistic perspective about what are these farmers doing in a greater area like Mato Grosso. And I think the next step is trying to be, how can we connect the positive restorative impacts of this type of farming system together with other farmers who are doing this, to see what we can do in maybe like a watershed perspective or a regional perspective. And that's there's a lot of pioneering work to be done, and we're just getting started. But big applause to the farmers and to everyone in this webinar. It's been very inspiring, and we're really looking forward to doing our side of the work now. Thank you. Thank you, Eric. Now we would like to introduce Tamara Berazzi, Senior Manager, Innovations Fund and Scaling at IZO. Tamara? Thank you. Thank you very much. Yes. Yeah, I understand that we are very tight on time, so I'll be quite quick, but I still wanted to talk and first of all, thank you for the invitation. It's a pleasure to be here, but also to hear the feedback from farmers. It was very interesting and amazing. First of all, very quickly to introduce ICL. ICL is a global convener on sustainability issues. We work across our membership of almost 50 sustainable systems, and RTRS is one of our members, and we also work with wider stakeholders like companies, NGOs, policymakers. And the idea is our work across range of sectors and geographies with our partners is to address some of the
pressing sustainability challenges. So we believe that market sustainability efforts are critical to address these challenges, but we are also bringing some thought leadership on credible practice and use of credible systems. If you move to next slide, so we support our ambitious member sustainability systems, and one of the ways to support them is innovation through Innovations Fund. This is ICL's grant-making mechanism, which was established in 2016. And the idea behind the fund was to unlock the potential of sustainability systems to innovate, improve, adapt, and scale to deliver value to the different stakeholders, would it be producers or companies in the supply chains. We are supporting innovations that address different challenges like climate crisis, livelihoods, or human rights risks. And since 2016, we have supported more than 100 projects. And now about the project that we were talking today. This project fits into one of our 5 priorities, which is about enabling producer market access, but also transition to sustainable production. Before I move to why the project was selected, I want to mention that Innovations Fund is supported by the SECO, State Secretariat for Economic Affairs, from Switzerland, and UK International Development from UK government. If you move to the next slide, in 2023, we announced call for proposals for project ideas where sustainable systems could support climate actions. And there were 3 different objectives under the call, but one objective where the RIS project is very much aligned with is increased support and reward to climate adaptation by producers and enterprises. So these calls for innovations are competitive, and we receive high number of innovative projects. But I wanted to talk why we selected project and why it was important for ICL. If you next slide, please. So consider from the project from the start was considered to have a high relevance in climate action, and it was considered that it would provide clarity on what is regenerative agricultural practices, but also what are the incentives around it. We were also very encouraged to see that from the start, projects was engaging downstream players across the different levels of value chains. We saw that there was a strong potential of uptake of these incentives ideas by other players, for example, other voluntary sustainability systems. And also we saw the potential to build on the project learnings, because we knew that this project was not focused on smallholders, but we saw that learnings from this project could be replicated in smallholder contexts. And another critical factor was that it was very much aligned with ICL's broader work on developing and delivering new types of market-based incentives that were based on climate, nature, and biodiversity and outcomes. And today, listening to the feedback and to the results, I want to really congratulate the project team on the achievements and learnings that this project has kind of delivered and created. But I also want to congratulate, because this project also sparked innovation among other members of ICL community and sparked other innovations. It was replicated. If you move to the next slide, I'll just briefly mention 2 projects that are building on their learnings from this regenerative agriculture incentives pilot learnings. First project is led by Cotton Connect, and the idea came from the focus of this project on a bit larger farmers, and understanding that we need the projects that generate some incentive systems for smallholder farmers, but also understanding that there are crop rotations, and cotton and soy are usually grown together in one farm. And for this Cotton Connect and partners, and you can see long list of partners here, again in partnership with New Foresight and different partners from the private sector, but also other sustainability systems are been working to create an incentive system for smallholders. And here we build on the learnings from this project not to make some similar mistakes, for example. But another project which was which
built again and is truly collaborative project is a project that started a few months ago and is led by New Foresight and brings number of sustainability systems like here again we have responsible Roundtable on Responsible Soy, Beta Cotton, Preferred by Nature, Proterra, so number of sustainability system, and it's taking a cross-commodity approach to streamline regenerative agriculture definitions and principles, and to make sure to address a kind of fragmentation of credible ways to invest in regenerative agriculture. And ultimate aim of the project is to align ICL member or non-ICL member, sustainable system or supply chain actors around the tools that farmers and supply chain actors need. Also investors need. And we hope that these projects will bring some clarity on definitions, but alignment on definitions, and also supply chain actors be provided with more transparent, scalable models to invest in regenerative agriculture. So I wanted to, I can paste some links to our project and wider project portfolio of ICL Innovations Path. But I wanted to finish again to congratulate the project team with the results and what is very important, learnings that can be taken by other sectors and by other systems. Thank you very much. Thank you, Tamara. And now I would like to introduce Anna again for her final remarks and just a little bit about the Q&A. Anna, are you? Thank you, Andresa. Thank you, everyone, for such great webinar that we've had. It's been a little bit longer than we expected, but we managed. And we tried to answer all the questions in the chat, in the Q&A, and we appreciate all the interest. I hope we were able to answer all the doubts that you had. But in case you have more questions after the webinar is over, please do not hesitate on contacting us. And with this, I would want to close, given that we are behind, and give the floor to Marina Muscolo again. Please, Marina, join us. Yes, thank you, Anna. We are closing, so just to conclude, I'd like to thank the participants in this webinar, including the collaborators and the members and stakeholders for their contributions. We received throughout the whole project over 2 years now. So the project will continue its internal analysis process with the members. However, many of these learnings from this initiative are already being incorporated in both our standard revision this year and the development of new projects such as the carbon project that Ellen mentioned. For RTRS, this project represents numerous challenges and great learnings that have strengthened and professionalized our work. We encourage everyone to participate in our initiatives, which as a multi-stakeholder roundtable contribute to our RTRS purpose of promoting responsible soy production, commercialization, and final usage. So thank you very much for everyone for being here, and see you soon. Thank you, Marina. So before we leave, I would like to invite everyone to join this webinar series. The next one will be in 2 weeks. It would be about UDR. So you can, later on, we send also the QR code for everyone could register. And also we have here a QR code to evaluate our service here and our webinar. So yeah, just to finish, I would like to thank everyone again and stay tuned for our communication. We will soon share further details for this webinar that I talked before, and talk to you soon about the regenerative, and send the content of this webinar by mail, and it would be in our YouTube channel as well. So thank you, everyone. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. See you later. Bye bye. Bye bye. Obrigada. Obrigada.